E que a gente está aí com 1.200 e alguns alunos, né? Quando passa de 1.000, a gente não consegue mais contabilizar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Juliana, eu sou biomédica e farmacêutica, eu sou do Núcleo de Saúde. Atualmente, né, eu coordeno junto, né, com a direção, a gente coordena a monitoria, né, do Grupo Ser, né? Apesar de ser de saúde, eu acabo coordenando aí a monitoria de todos os núcleos, né? Então, humanas, exatas, tecnologias, as engenharias, né? Então, a gente está aqui um pouquinho para falar sobre isso, né? Sobre a monitoria, como a professora Érica disse, é meu xodó, é meu filho, né? Eu trato ela com muito amor e carinho. Então, eu estou aqui para mostrar um pouquinho para vocês como seria essa monitoria, né? O que vocês podem ganhar com isso, como pode contribuir para a formação de vocês, tá bom? A professora vai compartilhar aqui um material. É bem curto, a gente vai conversar só um pouquinho sobre esse material e depois a gente abre para as dúvidas, tá? Depois, quem quiser o material, a professora Érica pode disponibilizar para vocês, tá? Bom, o processo de monitoria, né, muitas vezes, quem já fez outra faculdade, né, muitas pessoas estão na segunda graduação, a gente acha que só a monitoria só funciona no ensino presencial, mas na verdade não, né? Se você for parar para pensar, né, quando você vê alguém explicando alguma coisa na internet, né, às vezes a pessoa nem domina aquele assunto, nem é um grande especialista, mas ela está explicando. É um jeito, né, de você passar o seu conhecimento. E a monitoria é um facilitador desse processo, tá? Bom, de maneira geral, né? Se a gente for parar para pensar assim, o monitor, ele é um assistente do professor. Você lembra quando a gente estava lá no primário, que a gente tinha alguns alunos que eram eleitos, né? Não sei se vocês tiveram isso. Os estudantes de pedagogia e licenciaturas vão vivenciar isso, provavelmente, que a professora elegia um aluno para esse aluno fazer tal coisa na sala esse dia, né? Uma coisa coletiva, né? Ajudar na chamada, a ajudar os coleguinhas a ficarem em fila, isso é uma monitoria, né? É uma maneira de você auxiliar o professor, e a gente sabe que quando a gente está falando de aluno-professor, às vezes existe uma barreira, mas o aluno e o monitor não, porque o monitor é um aluno. Então, muitas vezes, o aluno tem menos vergonha de perguntar para o monitor, fica com menos dúvida quando o monitor explica, porque é uma linguagem mais próxima desse aluno, tá? Então, a gente sempre vai ter uma figura, né, que é o monitor, ajudando um professor dentro de uma disciplina. Então, vocês vão ver aí no final, tem umas fotos de algumas monitorias, de alguns monitores que a gente tem, e aí vocês vão ver que esses monitores estão vinculados a um professor. Vou dar meu exemplo. Eu sou professora de Fisiologia Humana. Então, os monitores de Fisiologia Humana são vinculados a mim, né, que ministro a disciplina, porque eles vão me ajudar dentro dessa disciplina, tá? Para os cursos que têm atividade prática, esse monitor pode ajudar até na atividade prática no polo, né? Então, ele pode ir lá no dia que está agendada a atividade prática e ajudar o professor que está aplicando aquela prática, tá? Bom, se a gente pensar na origem, né, muitas vezes a gente acha que monitoria é uma coisa recente, mas não é, tá? Inclusive, vou trazer uma informação aqui: Albert Einstein foi o monitor de um professor lá que ele conheceu na época da faculdade, né, na área de matemática aplicada. Então, a monitoria ela está muito associada com a pesquisa também, com gostar de ensinar. Não necessariamente, professor, eu faço análise e desenvolvimento de sistema, mas muitas vezes você gosta de explicar o que você sabe, né? Tem pessoas que têm esse dom. Então, essas pessoas são bons monitores, porque você gosta de ensinar o que você sabe. Então, você é aquela pessoa que gosta de explicar o que você está fazendo, mesmo que você nunca queira virar professor na vida. Não necessariamente um monitor vai ser um professor, tá? E aí, as atividades de monitoria, né? Elas têm um caráter normalmente voluntário. Então, o monitor ele faz aquela atividade, ele não recebe para isso, tá?
ela é voluntária e ele vai, né, trabalhar junto com aquele professor durante aquele tempo, tá? E essa atividade é adequada, óbvio, com a sua situação de vida. Então, se você é uma pessoa que trabalha, o professor pode tentar colocar as aulas dele para a noite, para você acompanhar. Daí você vai fazer as atividades que precisa fazer da monitoria no seu horário fora do horário de trabalho. Normalmente a gente pede um monitor para que ele tenha disponível pelo menos 10 horas semanais, né? Seja sábado, domingo, feriado, não importa, mas que ele consiga ter esse tempo para fazer as atividades associadas à monitoria, tá? Outra coisa importante é que a monitoria, ela desenvolve algumas habilidades no aluno, mas ela também fomenta o currículo, ou seja, aumenta o currículo. Então, você, por exemplo, vai colocar lá que você foi monitor da disciplina de gestão, né? Então, se um dia você for ser contratado, você pode colocar que você desenvolveu habilidades práticas e teóricas na disciplina de gestão do professor Enzo, por exemplo. Isso é considerado no mercado um caráter prático, porque você aplicou o que você sabia, né? E aí você pode, obviamente, florear o currículo, falar que você aprendeu a trabalhar em equipe, etc. Porque é isso que a monitoria dá. Então, a monitoria não é só para quem quer ser professor, né? A monitoria também é para pessoas que querem desenvolver algumas habilidades. Então, professora, eu não sou muito bom em organizar minhas ideias. Vire monitor, porque você vai ter que organizar, aprender a organizar as ideias para ajudar seus colegas. E daí, às vezes, você desenvolve uma habilidade que você ainda não desenvolveu. Lembrando que a gente até morrer, já tem estudos que mostram que até morrer, 80, 90 anos, a gente é capaz de desenvolver novas habilidades, coisas que a gente não é tão bom ou não sabia, né? Com exceção em questões musculares, né? Porque daí a idade vai afetar, mas questões cognitivas, você consegue aprender a cozinhar, fazer crochê, por exemplo, bordar, pintar, desenhar, com idade bem mais avançada, porque a vida inteira a gente procura, né, aprender novas habilidades. O cérebro gosta de aprender novas habilidades, tá? Bom, de modo geral, né? Quais são essas habilidades que eu desenvolvo, né? Comunicação, porque você vai ter que se comunicar com os alunos, tanto digitando na hora das webs, e vocês podem fazer webs com esses alunos para tirar dúvidas. Então, fazer o que eu estou fazendo agora, vou tirar dúvidas de vocês da monitoria. Então, isso vocês também vão fazer. Então, vocês vão desenvolver essa comunicação interpessoal, o trabalho em equipe, porque muitas vezes não é um monitor só, é 2, 3 monitores numa mesma disciplina. Então, você vai ter que trabalhar junto com outros colegas que muitas vezes moram, sei lá, eu tenho um monitor, por exemplo, que é do sul do país, que é dupla de um outro monitor que é do norte, né? Temos lados opostos do país. Então, eles vão ter que trabalhar junto, vão ter que lidar com sotaques diferentes, com gírias diferentes, com a regionalização diferente, e isso acaba agregando muito para esses alunos, tá? Outra coisa é que o melhor jeito da gente aprender é ensinar. Muitas vezes os alunos, quando me conhecem, falam, professora, como você consegue dar essas disciplinas? Porque a maioria das disciplinas que eu dou, eu fui monitora. Então, eu memorizei e eu aprendi muita coisa, né? E normalmente eu fui monitora de disciplina básica, daí fui monitora de disciplina intermediária e de disciplina avançada. Então, eu fiz essa escadinha e hoje eu consigo aplicar esse conhecimento que eu aprendi lá em 2007, né? Ó, muito tempo. Então, eu consigo aplicar esses conhecimentos que eu desenvolvi lá como monitora até hoje, né? Fora que a gente acaba precisando sempre aprender a mexer numa ferramenta para fazer uma atividade. Eu fiquei muito boa em planilha de Excel também na época da monitoria, porque precisava fazer algumas atividades que usava planilha de Excel, e aí eu fui mexer, aprendi, daí quis aprender mais, 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 e a professora hoje trabalha bem com planilha de Excel. Então a gente acaba se interessando por uma atividade e desenvolvendo mais essa atividade, tá? Tá ruim de passar. É, outra coisa, o que eu, como monitor, na prática, vou fazer, né? Então, você vai ajudar o professor a explicar o conteúdo. Então, vamos supor, eu estou dando uma aula aqui, né? Daí, a professora Érica é minha monitora, vamos supor. Daí, ela sabe tudo que eu vou falar já na aula. Daí, um colega pergunta no chat. Ela já vai lá e já responde o colega. Não necessariamente a resposta tem que vir
na web ao vivo. Às vezes o aluno quer e aí o professor faz, mas se não, no chat mesmo, porque às vezes é muita pergunta, o professor não consegue nem responder todas. E aí o que acontece? O monitor pode ajudar a responder. Outra coisa, o monitor pode fazer esquemas, fluxogramas, mapas mentais, para poder ajudar os alunos a entenderem o conteúdo. Outra coisa que os alunos adoram, né, quando tem monitor, é resolver exercício. Então, os monitores vão, montam uma lista de exercício, a gente marca uma web e os monitores vêm e desenvolvem esses exercícios com os alunos ao vivo para ajudar esses alunos a entenderem. Então, eu não vou explicar nada, eu vou ficar lá quietinha, na gravação quietinha, e são os monitores que vão ajudar esses alunos que estão lá ao vivo, né? Então, daí, às vezes, o aluno não tem tanta vergonha, porque a gente normalmente não grava essas webs, né? Então o aluno não tem medo que se ele perguntar uma besteira, que ele acha que é besteira, mas não é, e vai ficar gravado. Então ele pergunta, né? E aí a gente consegue tirar uma série de dúvidas, tá? O monitor também pode desenvolver, por exemplo, às vezes tem uma atividade prática em engenharia, tem muita atividade prática que eles recebem um kit e fazem em casa. E aí o monitor pode gravar um vídeo fazendo, para os alunos verem como é feito, né? Se eles estão com dúvidas. Então, a gente consegue também utilizar vídeos. Às vezes, você vê uma reportagem que você acha legal, às vezes, um artigo científico, uma nova resolução, um novo protocolo aí na Anvisa ou associado aos conselhos, né, regionais ou os federais. E aí, professor, eu vi isso, olha, coloca na sala. Então, a gente consegue fomentar mais coisas para esses alunos, tá? Então, basicamente, se eu moro na cidade A e meu aluno está na cidade B, o meu monitor é a ponte. Então, o monitor ele serve como uma ponte. Teve monitor que falou: professor, os alunos comentaram que está achando isso difícil, e daí eu fui lá e mudei minha aula. Então, o monitor, às vezes, ele consegue até ser um nivelador ali, né, para ajudar eu melhorar as minhas aulas. Ó, professor, os alunos falaram que a senhora fala muito rápido. E aí eu vou e tento falar, não consigo muito, mas tento falar mais devagar nas aulas. Então, o aluno ele também traz esse feedback que os outros alunos dão para ele. Então, o monitor também acaba ficando mais próximo dos alunos do que eu, docente, porque vocês, alunos, têm medo dos professores, não sei por quê. Se alguém me vê no shopping, por favor, me fale oi, né? Que às vezes o aluno fica me apontando de longe e eu nem vejo, daí eu vejo uma pessoa me apontando e eu não sei quem é, né? Não sei se quer me sequestrar, mas às vezes é só aluno mesmo. Então, não tenham medo dos professores, eles são gente como vocês, né? Eles erram e fazem as coisas por amor e às vezes as coisas estressados, como vocês também. Então, o monitor ajuda essa conversa, tá? Bom, outra coisa, né, que eu sempre falo, né, é que quando a gente é monitor, a gente acaba fixando melhor o conteúdo, porque além da gente ver aquela aula de novo, a gente sempre vai estar vendo aquela aula. A gente acaba estudando às vezes. Ai, você tem medo de errar, daí você lê mais aquele assunto mais uma vez, mais duas vezes, ou você vai resolver as questões, daí você monta as questões, daí você tem que estudar sobre aquele assunto. E aí a gente acaba fixando muito conteúdo, minha gente. Eu acho que para mim, que já fui monitor, esse é um dos pontos ápices. Você fixa muito aquele conteúdo, né? Outra questão é que você consegue colocar no seu currículo, você tem uma carga horária complementar adicionada no seu currículo, que vai de 60 a 100 horas, a depender de quantas atividades você fizer, ou quão ativo você for, né? E aí, ainda, quem quiser fazer um dia mestrado, doutorado, pontua muito, muito nas provas de mestrado e doutorado, e pontua muito na residência. E outra coisa também que tem, né, que eu vou falar para vocês, se você foi um bom monitor, fez tudo certinho, o professor, igual eu fiz para uma aluna minha de nutrição, o professor pode te dar uma carta de recomendação, que é quando a gente escreve coisas boas para o aluno, sobre o aluno, para ele arrumar um estágio ou um emprego, né? Então, vocês também podem ganhar isso do professor. Lembrando que a carta de recomendação não é uma premissa, não é uma obrigação. Mas se você for um bom monitor no processo, essa aluna ficou comigo 1 ano e meio, daí, obviamente, eu conhecia bem a aluna, daí eu fiz uma carta de recomendação para ela. Não é todo o caso que isso vai acontecer, mas ajudou ela, por exemplo, a conseguir um estágio, tá?
Então, também é possível. Outra coisa, quem quer iniciação científica, que vocês já falaram com o Tiago, muitas vezes é difícil chegar no professor, né? E aí, se você é monitor, você pode falar, professor, ó, a gente vai ter iniciação científica. O que você acha da gente fazer um projeto? E aí você já conhece o professor, e ele já te conhece. Então é mais fácil você conseguir convencer ele que você quer uma iniciação, né? Então, muitas vezes você consegue já unir o útil ao agradável aí quando você é monitor, tá? Bom, deixa aqui. Aqui eu trouxe algumas fotinhos, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Dos alunos sendo monitores, né? De alunos de verdade. Então, aqui a gente tem, deixa eu pegar aqui meu apontador. A gente tem a professora Mirela Barbosa, que é a professora de didática, e a gente tem o Bruno, que é um aluno de ciências biológicas, licenciatura. Então, ele dividiu a turma, né, que estava assistindo em várias equipes, ó. Tá vendo que cada um é um bichinho? E ele fez um quiz competitivo, né? Que a gente sabe que o aluno gosta, às vezes, de uma competição. E daí ele fez várias perguntas e a gente teve cada equipe pontuando, né? E no final a gente teve um campeão dessa brincadeira que fez os alunos estudarem, né? Então o aluno acabou estudando, os alunos que estavam presentes acabaram estudando com esse conteúdo, tá? Aqui é uma da mesma professora, né? Só que é outra aluna, é a professora é a aluna Micaela, do curso de pedagogia. E ela já fez perguntas, né? Então, ela elaborou perguntas, e aí essas perguntas foram resolvidas em uma live que os alunos poderiam tirar dúvida, né? Ela só não resolve, ela dá uma revisada nesse assunto, tá? Aqui é a aluna Fernanda Naira, é de uma disciplina de saúde, né? Que você pode ver aí todo mundo de branquinho. E ela foi ajudar na aula prática de uma disciplina chamada Bases da Biologia Molecular e Tecidual. E aí ela foi lá na prática, no dia, ajudou os alunos a mexerem no microscópio, observarem no microscópio, né? Então, como eu disse, sua disciplina, que você for monitor, for uma disciplina de prática, você pode ir no polo, tá? Aqui já são alunos meus, né? É o Daniel Sampaio de farmácia, né? Ele estava resolvendo questões. A gente tem também a Fernanda, que também estava resolvendo questões, ela é de nutrição, tá? Eita. E aí, como eu falo para vocês, a monitoria não é só você explicar o conteúdo para o aluno e fazer uma atividade. Você pode ir além disso. Então, eu tive um aluno, Roberto Pimentel, que é um senhor, então, ele já tem uns 50 e poucos anos. Nunca quis perguntar a idade dele, mas ele já passou dos 50 e ele falou, professora, você vai no congresso, então vamos fazer um resumo? E aí ele fez um resumo da área dele, né, dentro da nutrição, e que a professora pudesse colaborar. A professora não é nutricionista, então a gente fez uma conversa entre a farmacologia e a nutrição, e aí o resumo dele foi premiado no congresso, né? Então, não faz parte da atividade de monitoria, mas você pode propor ao seu professor para você fazer trabalho, para apresentar num congresso, né? Lembrando que congresso é importante para qualquer área, e é um dos locais que você faz você conhece um grande número de pessoas, né? Trazendo aí para o inglês que a gente usa, você faz um network muito grande, né? Então você consegue conhecer muitas pessoas diferentes nesses congressos, e aí uma boa é você levar um trabalho, porque você vai fomentar mais o seu currículo, tá? Aqui são meus alunos, ó, o Roberto, né? Então, o Roberto foi ele que quis fazer o trabalho, né? Ele foi lá com toda a dificuldade que ele tinha, escreveu, o trabalho ficou muito escrito, muito bem escrito, a professora corrigiu, e depois ele acabou, né, conseguindo aí essa premiação lá no Congresso, tá? É isso. Eu vou deixar o e-mail da monitoria no chat, porque eu acho que fica melhor para vocês, né? Então, eu vou colocar no chat o e-mail para caso vocês tenham dúvidas, além das dúvidas que estão aqui, quem está assistindo a gravação depois, se tiver dúvida, pode mandar essas dúvidas lá no e-mail da monitoria, tá? A professora vai tirar as dúvidas de vocês agora, tá? Vamos lá. Em qual período já pode ser monitor? Você pode ser monitor a partir do segundo período. Então, hoje a gente tem aqui alunos do primeiro e segundo período, acredito eu, né? Então, vocês vão poder ser monitores já na próxima monitoria, né?
se abrir vaga. Normalmente, abre vaga mais para as disciplinas de segundo período para frente, tá? Então, as disciplinas de primeiro período abrem poucas vagas. Dessa vez só abriu uma vaga, uma disciplina só abriu vaga de primeiro período. Então, normalmente são os alunos que já passaram no segundo período. Por exemplo, fisiologia humana é segundo período, bases é segundo período, né? Então, os alunos que estão indo para o terceiro período podem participar da monitoria, tá? A monitoria, já vou trazer aqui. A monitoria, ela é 2 vezes por ano, tá? Então, a gente tem um edital que saiu em novembro, daí teve novembro, dezembro foi a seleção, os monitores começaram em janeiro e fevereiro. Então, não tem como ser monitor agora esse semestre. Mas a gente vai abrir um edital de novo em maio, né? Para ocorrer a seleção em junho, né? Então, para você ser monitor começando em julho ou em agosto, vai depender do módulo da disciplina. Então, vocês agora já podem ir pensando, né? Quais disciplinas vocês já cursaram que vocês querem ser monitores? Ah, professora, mas eu não cursei nada, né? Estou no primeiro período. Mas daí você já vai pensando nessa ideia, né? Ah, eu vou ficar esperto porque se abrir uma disciplina, eu quero ser monitor. Por quê? Quando abrir o edital, você já envia a sua inscrição. Quem é do segundo, você vai cursar algumas disciplinas agora. Fique esperto, né? Na web, pergunta, professor, você vai abrir monitoria? Você está gostando da disciplina? Pergunta. Ele vai falar, vou, olha, esse semestre eu não vou. Daí você já consegue saber quais disciplinas você vai poder fazer monitoria ou não, né? A gente teve bastante disciplina de segundo período que abriu vaga, né? Então, você tem que ter finalizado a disciplina e ter sido aprovado para fazer a monitoria. Então, tem que estar lá no seu histórico aprovado nessa disciplina, tá? Senão, você não pode fazer monitoria. Deixa eu ver. Perguntas? Serviços jurídicos e notoriais abriu monitoria, Érica, só que não teve gente. Você acredita? Não teve aluno inscrito. Então, às vezes, abre vaga e não tem aluno inscrito. Então, vocês, né? Tem bastante aluno aqui, 1.800 a gente chegou. Então, a gente consegue ter bastante inscritos no período que vem, né? Lembrando que se seu curso é curto, né? Seu curso é de três semestres, você só vai conseguir ser monitor de disciplina do primeiro e segundo semestre, né? Porque o último semestre você é o seu último, né? Então você não vai conseguir ser monitor de disciplina que é do terceiro, tá? Professora, tem uma pergunta. Eu coloquei as perguntas, eu fui buscando as perguntas Uhum. do chat. Acabou que eu perdi algumas, eu fechei o chat para que eles pudessem parar um pouquinho de compartilhar os grupos do Ah, WhatsApp. ok, tá. Mas tem uma aqui, prof, como é que faz para ter essa assistência do monitor quando a gente tem dificuldade? Tá. Primeira coisa, você pode perguntar para o tutor, lá no Fale com o Tutor. Olha, tem monitor dessa disciplina, né? Porque daí o monitor vai falar, tem, né? E aí você pode pedir o contato do e-mail desse monitor, por exemplo, né? Às vezes o monitor pode abrir um grupo de WhatsApp, porque vai depender de como o monitor quer fazer, né? Então, você pergunta no Fale com o Tutor. Hoje, esse semestre, a gente tem se não me falha a memória, tá? A gente tem 53 disciplinas com monitores. Então, é um número razoável de disciplinas, tá? A maioria das disciplinas que tem monitores esse semestre são as disciplinas de saúde, que é sempre um número maior, e a gente tem uma boa quantidade de disciplinas nas engenharias que tem monitores, tá? E aí, de pedagogia às humanas, a gente tem 3 disciplinas, então é sempre bom perguntar se tem monitor no Fale com o Tutor, ou se for no ao vivo, na aula ao vivo com o professor, você pode perguntar, professor, tem monitor? Né? Para a gente ajudar a gente a estudar, né? A monitoria ela é remunerada. Não, a monitoria, diferente da iniciação, até o momento não é remunerada, né? A gente precisa que um número grande de alunos participem da monitoria para a gente conseguir solicitar uma remuneração, né? Então, tem um número mínimo de monitores que a gente precisa ter para pleitear isso, né? É igual a vaga da iniciação.
A gente tem pouca bolsa, quanto mais aluno de iniciação a gente consegue, mais bolsas a gente pode pleitear. Então, nesse caso, no próximo edital, a gente vai ver se consegue ter bolsa, né? Mas a bolsa, se houver, não é para todo mundo, é para um número X de alunos, de acordo com o mérito desse aluno. Tem umas regras, né? Não são todos os alunos que conseguem, tá? Se tiver, mas por enquanto ela é voluntária, tá? A professora já respondeu a pergunta, temos que nos inscrever no site, aguarda aí o edital. E a monitoria, professora, ela é obrigada a exercer? Não é obrigada, é uma atividade opcional, cada um faz se quiser, né? Então, professora, não quero essa história de monitoria, não tenho muita habilidade social, não quero. Aí você não precisa, professor, eu tenho 2 trabalhos, não dá. Também não precisa, é uma atividade opcional, igual a iniciação. A gente faz para fomentar o currículo, para conhecer mais pessoas, para abrir nossa visão, desenvolver novas habilidades, tá? Pessoas com restrição podem ser monitores? Podem ser monitores, né? Não tem problema, a gente adapta, né, a restrição que a pessoa tenha, né? Se ela tiver alguma deficiência ou alguma alteração cognitiva, a gente consegue adaptar. Às vezes, esse monitor não vai conseguir fazer aula ao vivo, mas ele consegue fazer atividades, então é possível tranquilamente adaptar. Todas as atividades que é feita para todos os alunos, ela é possível adaptar para pessoas com qualquer restrição, tá, minha gente? Então, a monitoria e a iniciação científica é para todos. A gente pode precisar adaptar, mas isso daí não é nenhum problema, tá? A maior parte das dúvidas dele é: o curso de TI tem, o curso de arquitetura tem. Olha, vocês da tecnologia, não gostam de ser monitores, né? A gente abriu várias vagas, de TI, e só teve uma aluna que é lógica logarítmica que ela se inscreveu. Só uma. Tem uma monitora, tem uma disciplina, mas a gente sempre abre disciplina para todos os cursos, tá? Design de interiores tem monitoria. A gente tem 4 alunas de design de interiores fazendo monitoria atualmente. Tem uma pergunta aqui boa. A Camila pergunta: no caso do curso de letras, eu posso optar por qualquer área? Veja, no curso de letras, se você cursou a disciplina, exemplo, se a disciplina é didática, a gente tem didática em todos os cursos de letras, na verdade, todos os cursos de licenciatura. Daí você vai dar essa aula didática para todos os cursos de licenciatura, né? Então, as disciplinas que são grandes, que vários cursos têm iguais, você não vai ter uma opção, eu quero dar didática só para letras. Não pode, a gente dá didática para todos os cursos que tem didática, então você não consegue escolher. Mas, por exemplo, você consegue escolher a disciplina. Então, letras, esse ano, ofertaram 11 disciplinas, né? A gente só teve 3 disciplinas com monitores, mas oferta sempre para várias disciplinas, letras e pedagogia. Daí você pode escolher a disciplina que você foi aprovada, tem que ter sido aprovada e que você tem mais afinidade, né? Você não vai se inscrever em todas. Você só pode ser monitor de uma disciplina. E quanto tempo dura a monitoria, prof? Ela dura 6 meses, na verdade é um pouco menos, é uns 4 meses e meio, mas é um semestre. Só que o aluno ele pode renovar para mais um, então ele pode ficar um ano. Professora, eu amei essa monitoria, eu quero continuar na monitoria. Daí você tem que prestar a seleção de novo, né? Mas durante um ano, se você quiser, você pode ficar. Mas obrigatoriamente, depois que você assinou, é por 6 meses. E mais uma pergunta: onde é que eu posso acompanhar o edital? O edital ele é enviado para você por e-mail, né? E a gente sempre perto da época de ter monitoria, o edital abrir, a gente faz uma live. Tipo, a professora Érica vai avisar, minha gente, live da monitoria. Daí vocês vão lá e entram na live, daí vocês vão ter o QR Code do edital. Daí vocês vão ver lá e vão tirar a dúvida dentro da live, né? E aí também é enviado o edital por e-mail, pela coordenação do seu curso e pelo seu polo, né? Então, vai receber de várias maneiras, né? E aí você consegue verificar. Mas lembrando que é lá para maio, tá, minha gente? Então, não adianta ficar perguntando para as coordenações. Quando sai o edital de monitoria? É lá para maio que a gente tem que seguir um calendário. Então, o próximo edital é mais ou menos em maio, junho, tá? Bom, É... professor, Fala, tem uma Érica. pergunta aqui que eu achei relevante.
A monitoria, ela vale como carga horária complementar? Vale. De 60 a 100 horas, né, por semestre. Então, vai depender de quantas atividades você fizer e etc, da sua disponibilidade de horário, mas ela vale, e daí você recebe um certificado bonitinho, assinado, com a sua nota lá, tudo, e aí você insere para ganhar carga horária complementar, mas ela vale como carga horária complementar. A Samara Barros pergunta se é muito puxado ser monitor. Samara, eu não acho, tá? Por quê? Porque, veja, você tem. Eu vou considerar só de segunda a sexta, né? Porque teoricamente sábado é dia de folga. E domingo também, teoricamente, né? Porque quando a gente é aluno, isso não dá muito certo. Mas você vai ter que se dedicar 2 horas por dia. Os meus monitores, quando você está começando, você fica um pouco perdido, sabe? Daí, mas quando você pega o ritmo, você consegue fazer as atividades em 4, 5 horas na semana, né? E outra coisa, a época que vai ficar mais apertadinho para você é a época do mês daquela disciplina. Então, vamos supor, minha disciplina de fisiologia, essa daí que eu mostrei as fotos, ela começa dia 16 de abril. Então, de 16 de abril a mais ou menos 10 de maio, os meus alunos vão estar cheios de coisa, porque eles vão ter que acompanhar a minha web, né? E eles também vão ter que entregar as atividades da monitoria. Então, aperta mais, mas, por exemplo, agora fevereiro para eles foram super tranquilo, né? Eles vão ter que entregar lá no último dia de fevereiro, dia 28, eu acho, um mapa mental, tá? Então, vai ter um mês que vai ser mais apertadinho, mas a maioria é bem tranquilo. Eu, particularmente, acho bem tranquilo. As minhas monitorias de fisiologia, meus 3 alunos trabalhavam ou faziam estágio, então, dá para conciliar tranquilamente, tá? Só não dá, minha gente, se você, por exemplo, tem 2 empregos, ou se você tem um emprego e tem bebê em casa, seja homem ou seja mulher, que pode te demandar muito, né? Daí talvez não seja o momento. Mas, de modo geral, por exemplo, se você é uma pessoa que é do lar e tem um filho, você pode. Eu tenho uma aluna assim em neurofisiologia. Eu tenho uma aluna que o filho dela é especial, ela fica em casa. E daí, às vezes, ela, professora, ó, eu vou ter que sair da web porque meu filho tá gritando muito. Daí ela sai, tá tranquilo. A gente é muito compreensivo também com a situação do aluno. Então, você combina com o seu professor. Ah, ó, eu consigo nessa, mas nessa eu não consigo. Teve uma aluna minha que teve reunião na escola do filho no horário da minha web. Então, tá tranquila, é uma responsabilidade pessoal dela. Aí ela compensou fazendo outra atividade, tá? Então, eu acho bem tranquilo, você conversa com o seu professor e adequa. O importante é ser sincero, né? Você ser sincero com o que você consegue entregar e o que você não consegue. Oi, professora, boa noite. É a tutora Boa noite, Priscila. Priscila. São duas perguntas que fizeram. Qual seria a vantagem de ser monitor? E, no caso, como funciona o processo de seleção ou inscrição? Tá. O monitor, vamos lá por partes, tá? A nível de currículo, você pode colocar isso no currículo, né? Como eu disse, mesmo você sendo de áreas de gestão, de análise e desenvolvimento de sistema, você pode considerar a monitoria como uma atividade prática, né? Teórico-prática. É só saber inserir, dá para você inserir, inclusive, no LinkedIn, tá? E aí, isso é para currículo, né? Para quem vai fazer, que é mais para a área de saúde, residência ou qualquer área que quer mestrado e doutorado, pontua muito. Não é pouco, é muito, tá? Então a monitoria, ela pontua bastante para quem quer seguir carreira acadêmica, mestrado e doutorado, e para quem quer residência, tá? Lembrando que residência é só para a área de saúde, né? E mestrado e doutorado é para qualquer área. Você pode fazer engenharia e fazer mestrado e doutorado, análise e desenvolvimento de sistema, mestrado e doutorado. E também você coloca a carga horária complementar dentro do seu currículo. Então, você insere essa carga horária e vai sair lá no seu histórico escolar, histórico da graduação, a sua carga horária total. Então, eles vão saber quantas atividades extras você fez, tá? Fora isso, você desenvolve habilidades. Muitas vezes a gente acha que eu penso na monitoria só para currículo, mas às vezes o que você mais ganha é desenvolver habilidades pessoais, minha gente. A faculdade é basicamente 50% é você desenvolver habilidades, você aprender
a lidar com as coisas, a lidar com as dificuldades. Eu sempre falo para os meus alunos que o melhor jeito da gente aprender é a gente estar desconfortável. Ninguém aprende no conforto. Por quê? O cérebro entra em estado de rotina. A professora é da neurofisiologia. Seu cérebro considera uma rotina. Você não aprende mais. A gente não aprende na rotina. Então, quando a gente entra em um estado desconfortável, aquele estado, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Para onde eu vou? É aí que a gente aprende. Então, a monitoria te coloca nesse estado desconfortável, porque é algo novo. Você vai falar: o que que é mapa mental? Essa professora tá maluca. O que que é fluxograma? Nunca nem vi. Daí você vai lá no YouTube, procura um videozinho, entra lá no Canvas, gratuito, vai lá e tenta fazer. Procura uma inteligência artificial para te ajudar a fazer. Daí você vai desenvolvendo outras habilidades. Então, isso para mim foi o maior ganho na minha formação. Eu só consegui entrar no mestrado vindo de uma faculdade particular há muitos anos atrás por conta da monitoria. Foi o que me colocou em terceiro lugar na seleção, foi a monitoria, porque eu não tinha, eu tinha IC, mas pontuou menos que a minha monitoria, né? Então, pensem bem assim, porque pode ajudar vocês em vários aspectos, além de você ficar amigo do professor, se um dia o professor souber de uma vaga, a chance dele te indicar é maior. Então, a gente tem várias questões aí que podem ajudar vocês. Tem mais, Pri? Ah, outra questão, né? Como é o edital, desculpa. O edital, você vai preencher o formulário, que é seu nome, sua matrícula, o seu e-mail, né? É, a disciplina que você quer, então vai ter uma lista lá de disciplina, você vai procurar a disciplina que você quer, e aí você vai ter que anexar o seu histórico da graduação, porque a gente tem que ver se você foi aprovado, e é isso. Se você tiver o histórico da graduação, é 5 minutos você faz a inscrição. É super simples. E, professora, o que que eu vou precisar fazer no processo seletivo? Uma prova da disciplina que você quer ser monitor. Essa prova é feita no Prova Fácil, né? Naquela prova online que vocês fazem, naquele sistema online. E são 10 questões. Igual vai ser, né, a AV2 de vocês. É igualzinho, e aí você responde essas questões e a gente faz uma média entre a sua nota do histórico, a sua nota da disciplina quando você foi aprovado e a nota da prova da monitoria. E aí a gente classifica os alunos por essa nota, tá? Professora, tem duas perguntas. Uma, salvo engano, a senhora falou que vai colocar no final da aula, que é sobre o e-mail, qual e-mail que Tá. seria o contato. E Uhum. a outra é se teria que já ter cursado a disciplina para depois ser monitor dela. Tem que ter cursado e ter sido aprovado nessa disciplina. Você não pode ter reprovação. Então, tem que estar lá aprovado. Se você cursou, vamos supor, didática. Você cursou, tirou 8,9, está aprovado, você pode fazer. Se você ainda não cursou, você não conhece a disciplina para ensinar para alguém. Então, você não pode ser monitor ainda, tá? Deixa eu ver. Tem mais perguntas? Deixa eu pegar aqui o e-mail. Enquanto isso. Tem uma pergunta assim, quem aproveitou a disciplina, acredito eu, então que tenha sido dispensa, né, de disciplina, se pode ser monitor depois daquela disciplina. Pode, mas você vai ter que apresentar dois históricos. O histórico atual da faculdade escrito dispensa, né? Da sua coligada, e também o histórico da sua faculdade anterior, onde consta que você foi aprovado naquela disciplina. Então, no seu, quem é transferido ou veio ou já tinha outro curso, né? E conseguiu dispensa, você tem que apresentar dois históricos.
Professora, tem uma pergunta aqui que ela é relevante não só para o curso de gestão comercial, mas qual a relevância da monitoria para os cursos de curta duração? Gestão comercial, logística, gestão da qualidade, gestão de recursos humanos. Olha, eu acho que para gestão a habilidade interpessoal conta muito, né? E como eu disse anteriormente, se você souber colocar a monitoria no LinkedIn, né, você consegue demonstrar que você desenvolveu mais habilidades dentro daquela disciplina, né? Então, a gente sabe que hoje o LinkedIn é uma porta importante de entrada aí, do mercado de trabalho. Então, você consegue sinalizar isso, né? Até no seu currículo Vita, você consegue sinalizar que você teve uma experiência. Daí você descreve como se fosse aquela disciplina. Então, por exemplo, você, sei lá, gestão hospitalar, né? Você aprendeu sobre gestão de pessoas dentro da gestão hospitalar. Daí você vai lá, coloca gestão de pessoas, entre parênteses, monitor, e descreve o que essa disciplina ensinou. Quais foram as coisas que você aprendeu com essa disciplina? E aí, se por acaso na entrevista pedirem uma comprovação, você mostra o comprovante. Então, você consegue, como se fosse uma experiência prática de aplicação daquilo, tá? Daquele conhecimento, né? Então, vocês podem, tem esse peso aí para quem é das gestões, né? Eu gosto bastante de monitoria de gestão, porque tem aluno que quer gestão, mas tem dificuldade de falar com o público. E gestão normalmente não pode ter muita dificuldade para falar com o público. Então, vocês precisam melhorar essa habilidade, por exemplo. Ah, professora, eu gosto de gestão tanto, mas eu sou tão tímida. Daí você consegue, porque gestão muitas vezes vai liderar algumas coisas, que você vai precisar convencer as pessoas de fazer determinada coisa, para você conseguir entrar em conformidade, por exemplo. E daí, nesse caso, você consegue desenvolver essas habilidades. Assim, prof, a minha percepção em relação aos alunos. Eles acreditam que só os cursos de saúde têm relevância para a monitoria. O que que a senhora pode dizer sobre isso? É porque normalmente, né, as monitorias elas ficam mais no curso de saúde, né, por conta das práticas, né? Isso é uma coisa que está bem enraizada, né? Normalmente eu vejo muito e nas engenharias também. Só que, na verdade, a monitoria é ensinar, né? Você ensinar, você desenvolver habilidades interpessoais, de falar com outras pessoas, de conseguir sintetizar uma informação. Então, não é só da saúde, né? A monitoria ela é de todo mundo, porque é uma habilidade interpessoal que você vai desenvolver. Se eu não fosse monitora hoje, minha gente, eu não era docente, eu não tinha facilidade para falar para 2.000, 5.000 pessoas ao vivo, como já aconteceu, né? Então, assim, eu desenvolvi habilidades, eu era super, super tímida, eu falava super baixo, ninguém acredita porque eu falo muito alto hoje. Então, o que acontece? Eu desenvolvi isso com a monitoria, né? Então, às vezes a gente é travado em alguma habilidade, às vezes você não sabe mexer com tanta coisa de planilha, de tecnologia, de fazer mapa mental, fluxograma, que é muito usado nas gestões, né? Você vai aprender na monitoria, o professor vai te ajudar, vai te ensinar a fazer usar algumas ferramentas. Então, você acaba adquirindo outras habilidades que você pode usar no futuro, minha gente. Eu já tive aluno de gestão, que a professora tem especialização em gestão de serviços de saúde. Eu já vi aluno meu entrando no emprego, num bom emprego, não é um emprego mais ou menos, porque sabia mexer em planilha de Excel, né? Parece uma coisa básica, mas não é, né? Então, quando a gente aprende uma nova ferramenta, aprende uma nova habilidade, a gente sobe um degrauzinho no mercado de trabalho. Então, eu acho importante isso, principalmente agora que a gente está entrando num mercado que tem muitos profissionais, né? Então, a gente aprender uma nova habilidade, uma nova ferramenta, a gente vai subindo degraizinhos, né? Mas sim, tem esse pensamento e eu fico muito chateada, porque eu olho e só vejo aluno de saúde. Eu falo, chega de aluno de saúde, eu quero engenharia, gestão, né? Gestão, administração, essas pessoas que têm que entender que é importante. Então, se você está aí, temos 1.800 alunos, mais. Saiba que se você é da gestão, essa monitoria também é para você. Vê, a professora Enzo abriu monitoria, a professora Ana abriu monitoria, né?
Então, convence a professora Érica a abrir monitoria de ensino digital semestre que vem, né? Então, essas habilidades vocês vão Não desenvolver, ó, tem Érica, já monitor. joguei para tu, viu? Ó, a gente não tem monitor em ensino digital, e seria massa os alunos terem um representante. Eu também acho. E dá para abrir um monte de vaga. Eu Vê? gostei dessa ideia. Comprei, comprei. Compra, eu compro, viu? Já quem é do primeiro período consegue ser monitor o semestre que vem já, minha gente. Venci na vida já. Então, ó, né? Então, se você faz ensino digital e gosta de ensino digital, gosta de ensinar os novatos, porque ensino digital é novato mesmo, o aluno não sabe nem entrar no portal. Aí você vai ajudar seus colegas, né? Vai fazer alguns esquemas, alguns protocolos, alguns guias interativos para ajudar seus colegas, né? Então, eu acho bem legal. Então, acredito que é para todo mundo, né? É, venha para monitoria, mesmo. Quem quer ir Pronto. ser, a melhor coisa é ser monitor logo, porque você convence o seu professor que você é sensacional. Porque eu mesmo abro seleção para iniciação. A professora tem alguns alunos. E às vezes eu fico falando, mas eu não conheço esse aluno. Mas será que esse aluno vai ser legal? Será que ele é um aluno legal, né? Ah, será que eu vou me dar bem com esse aluno? Porque às vezes eu tenho que dar umas broncas nos alunos. Mas será que ele é legal? E aí o que acontece? A gente fica com certo receio, às vezes. E aí, quando é um monitor, eu já assim, nossa, Eduarda Silva é muito legal. Ela é muito legal, ela vai ser uma aluna de iniciação Mara. Vou pegar a Eduarda, entendeu? É mais fácil de vocês conseguirem iniciação se vocês forem monitores de uma disciplina, entendeu? Prof, eles estão na dúvida se tem algum tipo de remuneração para ser monitor. Eles Não, estão confundindo fala, um Pri. pouco também. Eu vou fazer o compilado das perguntas que eu vi, né? Que um é se tem algum tipo de remuneração, outra é se confunde com a função do tutor, ou um anula o outro, ou um ajuda o outro. Como é que ficaria nesse caso? E onde seria desempenhado essa função de monitor? Em qual local, no caso? Primeiro, a monitoria é voluntária, né? Como eu disse, eu estou tentando que a gente consiga algumas bolsas no semestre que vem. Não tenho certeza. Como eu disse, como tudo na vida, né? A gente precisa apresentar resultado para depois a gente conseguir as coisas, né? Porque a monitoria também é um serviço de gestão para mim. Então, nesse caso, a gente vai tentar pleitear umas bolsas, mas neste momento, agora, a monitoria é 100% voluntária. Todo mundo que é monitor é voluntário, não recebe nada, tá? Diferente da iniciação, não tem bolsa, tá? E até a iniciação, minha gente, a bolsa também são para poucos alunos, né? Então, no caso da monitoria, se a gente tiver, não vão ser todos os alunos que vão ter bolsa, vai ser um número pequeno ali de alunos que vão conseguir bolsa. Então, nesse momento é voluntário, tá? Sobre a figura do tutor e do monitor. O tutor, ele é alguém formado já na área, com especialização. Então, eu falo que ele é um super especialista, certo? Aqui, naquela disciplina que ele está trabalhando. O monitor, ele é um conhecedor do assunto, porque ele não é formado ainda, não tem especialização naquela área. Então, o que acontece? O tutor, ele pode, por exemplo, fazer uma atividade e pedir para a tutora, né, colocar essa atividade na sala, porque ele não fica na sala da disciplina. Só pode ficar na sala por questões do MEC, né, os alunos que estão cursando a disciplina. Mas ele não fica na sala, né? Ele vai fazer atividades e daí o tutor pode colocar na sala, pode postar aqueles avisos, olha, a monitora Tânia fez tal atividade, verifica a atividade, daí ele coloca lá a sua atividade. Então, eles podem trabalhar em conjunto, tá? O tutor também pode sugerir: ah, professora, por que o monitor não faz isso? Os alunos vão gostar. Daí a gente conversa com o monitor para ele fazer a atividade, tá? Mas são figuras bem distintas. O tutor, ele fica na sala, porque ele é contratado. O monitor não pode ficar na sala porque ele não tem vínculo de trabalho com a instituição. A monitoria não é um vínculo de trabalho, tá? Faltou alguma, Pri? Onde seria exercida a função do É, local? Acho que eles estão tá. preocupados com o local físico. Não, a monitoria você exerce da sua casa, né? Assim como você faz as aulas. Daí cada professor leva de um jeito, tá, minha gente? Não, a monitoria não é engessada. Eu vou falar como eu faço. Tem professor que faz diferente. Eu abro um grupo de WhatsApp, jogo todos os meus monitores lá dentro e falo, trabalhem.
A atividade é essa, trabalhem. E faço eles trabalharem junto, a gente conversa, faz discussão de artigo científico, mas é tudo dentro, eles na casa deles, sempre. Não precisa ter um lugar físico para você ir. A única exceção é se você fez uma disciplina que tem atividades práticas, né? E aí, algumas licenciaturas têm, as engenharias têm, o caso da saúde tem, e daí você pode precisar ir para o polo para ajudar na prática desses alunos. Então, ajudar a mexer no microscópio, se for farmácia lá, ajudar em alguma aula de manipulação, se for estética, ajudar lá numa aula de estética facial. Então, você pode ajudar nessa aula que você é monitor, na aula prática. É o único momento que você vai para o polo, tá? E uma coisa importante. Você só pode ir para o polo na aula prática, que você é monitor, se não tiver aula prática da sua disciplina, né? Se tiver, você tem que ir para a sua aula. Então, você não pode deixar de estudar, de fazer as atividades do seu curso para ser monitor. Se você fizer isso, você é desligado da monitoria. Então, é primeiro o seu curso e depois a monitoria aqui embaixo, tá? Ó, Érica, gostaram da história, tá? Já estamos, vamos, professora Érica. Você vai ter que abrir monitoria de ensino digital. Eu vou dar essa ideia ao meu diretor, né? Se ele concordar, se ele concorda, ele compra as ideias da professora Juliana e a ideia é massa. Então, não tem motivo para não ter. Soldagem não tem, Fernando, mas você pode ser. Nunca vi um monitor, mas a gente pode ver se um professor oferta. Você pode ser o primeiro monitor, né, de soldagem. Vê. É um tecnólogo, acredito eu. Tem muita coisa que não tem monitoria, né, ainda. Então, vocês já podem, ó, um combinado só a gente, sem os professores saber. Você já pode chegar na aula assim, professor, olha, eu vi a palestra da professora Érica e da professora Juliana de monitoria. O senhor vai abrir monitoria? Eu queria tanto ser monitor da sua disciplina. Daí ele vai abrir. Porque professor tem coração mole, entendeu? E daí ele vai abrir. Então, ó, uma ideia para você. Vê uma disciplina aí que você está cursando, né? E já joga essa para o professor, se você gostar da disciplina. Prof, vamos para a última pergunta. Vamos. Quem está no último período pode fazer monitoria? Não pode, porque a monitoria ela vale para o próximo, né? Então, quem está no último não tem próximo, né? Ele vai embora, então não pode ser monitor. Então, você só pode fazer a seleção um período antes de você se formar. Então, vamos supor, seu curso tem 5 períodos, você está no quarto agora e em 25.1, você vai para o quinto em 25.2, você pode ser monitor. Mas se você está no quinto agora e você acaba agora em junho, julho, você já não pode mais ser monitor. Bom, é isso, Érica? Eu acho que sim. O restante das dúvidas é se a palestra dá certificado. Não, essa palestra não tem certificado. Eles perguntaram bastante. Aos alunos que têm alguma dúvida relacionada a outro tema, Pri, por favor, bota o número do meu WhatsApp, que eu nunca sei o número dele, no chat. Eu fechei o chat para você colocar o número, para os alunos poderem falar diretamente comigo. Tem o WhatsApp institucional também, que você fala com o tutor. E a professora Juliana colocou aí o e-mail da monitoria. Juliana, chegamos a 1.900 alunos. Eu Foi estou ótimo. muito feliz com esse encontro. Acho que ele foi muito proveitoso, foi extremamente rico. E vamos aguardar aí o próximo edital das monitorias. Vamos aguardar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, minha gente, vocês podem mandar lá para monitoria.ead. Se vocês quiserem saber se a disciplina tem monitor, vocês podem perguntar lá no Fale com o Tutor da disciplina, né? Que os tutores, eles vão responder para vocês, tá? Obrigada, Érica, pelo convite. Um beijo para vocês, minha gente, e até a próxima oportunidade. Até a próxima!